Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, debaixo da mão forte e poderosa do Senhor. Tem mais de um ano que eu não apareço aqui, não gravo vídeo, por uma direção de Deus, porque Deus me chamou para o secreto. E quando Deus nos chama para o secreto, Ele quer tratar algo que está dentro da gente e que quando nós estamos no meio da multidão a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E é um tempo de tratamento, é um tempo de direcionamento e de muita cura, né? E esse período de tempo é um tempo de choro, de lágrimas. Só quem passou pelo tempo de solitude com Deus vai entender do que eu estou falando. Só que depois que passa esse período, a gente começa a enxergar o porquê que Deus nos colocou nesse deserto, nesse cenário. A gente começa, cai as vendas dos nossos olhos e a gente começa a entender o que Deus estava tratando conosco nesse período. E agora, por uma direção de Deus, Ele pediu que eu voltasse e gravasse esse vídeo. É um tema que vocês viram aí muito chamativo, né? A nossa mente é o nosso maior campo de batalha, onde nós enfrentamos as nossas maiores guerras. E para ser bem sincera com vocês, eu ainda estou batalhando em relação à minha mente, porque isso é um processo diário, é exercício diário, e não é uma coisa que faz do dia para a noite. Não tem assim, Deus vai fazer isso em 1 ano, 2 anos, não. Tem, aqui é a vida toda. É a vida toda a gente preparando a nossa mente para não sofrer com os ataques do adversário, né? Quando eu estava sendo muito atacada na minha mente, eu não entendia que tinha como blindar a mente contra os ataques do adversário. Eu não sabia que existiam pensamentos intrusivos. Eu não sabia que tinha como controlar a mente. Eu não sabia que tinha como nos revestir eu sabia que tinha lá em Efésios 6 a armadura de Deus, porém não sabia blindar a minha mente, revestir a minha mente contra os ataques. E eu sempre era muito atacada através de pensamentos intrusivos e eu não sabia, porque eu pensava assim, não tem como controlar a mente, não tem como evitar maus pensamentos, não tem como, mas o Senhor me ensinou que tem. Primeira coisa, o Senhor foi me ensinar a identificar o que eram os pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos, eles são pensamentos que eles parecem que você está pensando, mas na realidade são ataques na sua mente. Sabe, você pensa que é o seu pensamento, mas não é o seu pensamento. Por exemplo, o Senhor havia me pedido um propósito de 21 dias, onde eu teria que ficar 21 dias sem tomar café. Ok. Logo no primeiro dia, né, que esse propósito ia começar ao meio-dia, veio um pensamento na minha mente dizendo assim, não, tira outra coisa, não tira o café. Só que Deus havia me pedido. Por quê? Porque eu dizia assim, eu não consigo ficar sem o café, eu não consigo, minha cabeça dói, eu passo mal. Ou seja, eu colocava ali, no lugar de ídolo. Isso é a verdade. Porque se eu não vivo sem, se eu não consigo ficar sem, eu sou dependente. Logo, ele é um ídolo no meu coração. E o que acontece? Logo veio esse pensamento, né? Um pensamento de desistência, tira isso, é um pensamento de desobediência. Então nem todo pensamento é o seu pensamento, só que parece que é. E você identificar isso é muita luta, é muito trabalho. Então, por exemplo, eu sofria muito ataque na minha mente em relação por exemplo, eu passei e passo, né, por muitos processos onde Deus trata comigo muitas questões e uma delas é na área financeira. Só que a gente pensa que Deus está nos punindo, que Deus está nos tratando, que Deus quer o nosso mal muitas vezes. Só que Ele está nos transformando para a gente conseguir ter uma vida melhor. Essa é a verdade. E todas as vezes que eu passava por um processo financeiro, eu era atacada, bombardeada pela incredulidade, servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus, indo no culto diariamente e sofrendo ataques por causa de incredulidade. Você pode estar na igreja todos os dias e ainda ser incrédula. Era o meu caso. Não duvido que Deus existe e nem que Ele tem poder para fazer as coisas. Mas a incredulidade do meu coração era a seguinte: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai providenciar? Será que Deus vai pagar essa conta? Será que Deus vai prover o dinheiro do gás? Por exemplo, eu estava aqui
lutando contra ataques na mente, tá? Porque, como eu disse, a gente tem que ser sincero, eu ainda luto com eles, mas eu aprendi a guerrear. Eu estava com a massa de bolo que eu tinha comprado aqui, ó, há dias, e estava com medo de fazer para que o gás não acabasse. Ou seja, eu estava dizendo assim, eu não vou fazer porque vai que o gás acaba e eu não vou ter condições agora de comprar. Ou seja, eu estava dizendo para Deus, não, se acabar, Deus não vai prover. Isso é um pensamento de incredulidade. E todas as vezes que eu estava com uma conta para pagar, que eu estava com um boleto para pagar, uma escola da minha filha para pagar, eu ficava assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, sabe, pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, com a força do meu braço, sabe? Como é que, pensando várias estratégias de como eu vou fazer, e isso é orgulho. Porque se você já tentou de todas as formas, você não tem dinheiro, você não tem recurso, você já tentou todos os meios e você sabe que é um cenário de impossibilidade, logo só Deus pode resolver. Então eu fico tentando tirar o lugar de Deus e tentando colocar as minhas mãos. Então vinha pensamentos de ansiosos, pensamentos de dúvida, pensamentos de desconfiança de Deus. E tudo isso está relacionado com os bloqueios internos por causa da falta da paternidade que eu tive. Então, porque eu não tive segurança, porque eu não tive provisão, porque eu não tive muitas coisas que a paternidade traz, por isso é importante você saber com quem você vai casar, porque os filhos sofrem esses bloqueios. E é outro tema para outra coisa que eu vou gravar mais pra frente, com a permissão do Senhor, que fala sobre esses bloqueios da paternidade, as crenças limitantes que eu descobri que eu tinha, a mentalidade de escassez e miséria, é um tema muito forte, que eu sofri muito com essa mentalidade de escrava e não de filha, não consegui identificar Deus, Pai, como um pai provedor e cuidador, porque o meu pai terreno, né, não fez isso por mim, apesar de amar muito, né, ele já é falecido, mas foi um pai, né, que a gente passou por essas coisas. Então isso eu gerei para a vida, eu trouxe para a vida adulta. Então o que acontece? Eu tinha esses ataques por causa desses bloqueios internos que eu não conhecia, mas hoje eu sei que tem. E o que acontece? O Senhor começou a me mostrar que eu tinha pensamentos de medo. Nossa, eu passei uma infância onde eu não tinha água, eu não tinha luz, cortavam direto essas contas da minha casa e eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo. E Deus permitiu eu viver essa situação. Deus permitiu eu ficar vários dias sem luz, poucos dias sem água, mas vários dias no escuro, justamente para mostrar que eu precisava ser curado desse medo. Entende? Então, assim, ataques, principalmente na área financeira. A preocupação roubava a minha fé. A preocupação e a ansiedade tirava o meu sono, fazia meu cabelo cair. Eu tinha gastrite, né, por causa disso. Eu tô lendo um livro de Dr. Marco Aurélio Dias, que ele diz assim, quem ama não adoece. Por quê? Só lendo o livro para você entender. Mas ele explica sobre a psique, sobre a mente. E ele explica que muitas coisas que nós sentimos por causa da ansiedade refletem no nosso corpo. Nós ficamos doentes no físico por causa da preocupação e da ansiedade. E eu não dormia direito, insônia, preocupação o tempo todo. E eu descobri que isso são pensamentos intrusivos, que não são pensamentos de Deus. Não são pensamentos... Porque tudo que é contrário à palavra do Senhor... O que o Senhor diz em Filipenses 4:6? Ele diz, não se preocupa. Né? Ele diz isso, não se preocupa. Ele diz assim, agradeça, pede o que você precisa e agradeça pelo que Deus já fez. Na versão NVI diz assim, não se preocupe ou não se inquiete por coisa alguma. O Salmos 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu estou inquieta, é porque eu estou ansiosa e preocupada e eu não estou descansando no Senhor. Salmo 37 diz o quê? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Filipenses está a receita. Não se preocupa, fala para Deus o que você precisa e você agradece pelo que Ele já fez. É literalmente trazer à memória aquilo que te traz esperança. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que Deus já fez lá atrás, os milagres que Deus já fez lá atrás, que quando eu estou passando por um problema, eu esqueço completamente que Deus já proveu lá atrás e que Deus pagou tudo, que Deus fez milagres. Eu simplesmente esqueci. Porque a ansiedade e o medo de acontecer de novo, ou esses pensamentos intrusivos, Deus não vai prover, Deus não cuida de você, você está sozinha, você tem que se virar porque você não tem ninguém. São esses tipos de pensamento de uma serva de Deus.
E pode estar acontecendo com você também. Deus não ia mandar eu gravar um vídeo se não fosse uma resposta na sua vida. E eu fui aprendendo com Deus, passo a passo, ao longo... Na verdade, já tem mais ou menos indo para 2 anos de um secreto com Deus, de muitas coisas que Ele tem me ensinado. Mas o que eu aprendi é blindar a mente, sabe? Você não pode impedir de um pássaro rodar aqui, ó, em cima de você, né? É assim que eu escutei. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Satanás, ele está ao derredor. Ele está o tempo todo, ó, lançando seta. Só que eu posso impedir que ele crie fortalezas na minha cabeça. 2 Coríntios 10, 5, ele vai falar que eu tenho que derrubar toda a imaginação, todo pensamento que faz duvidar de Deus e tornar cativo esses pensamentos e tornar a minha mente obediente a Deus. Deus diz, não se preocupa. Em Mateus diz, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, porque essas coisas ocupam as mentes dos pagãos, não a mente de um servo de Deus que conhece que Deus é provedor. E isso ocupa muito a nossa mente e faz a gente acabar duvidando de Deus, do cuidado de Deus. E muitas vezes nós agimos com a força do nosso braço, como foi com Abraão e Sara, né? Que tinha uma promessa, mas pela demora do cumprimento da promessa acabou, né, ela entregando Agar para Abraão e eles tiveram Ismael, mas não era a vontade de Deus, foi uma coisa precipitada que trouxe sofrimento para Abraão quando ele viu o filho dele indo embora, trouxe brigas na casa de Abraão por causa de Sara e Agar, então trouxe um desconforto. Então era simplesmente esperar o tempo, não que seja algo fácil, mas necessário e possível. Então 2 Coríntios, Paulo nos ensina, torna esse pensamento cativo. Toda vez que vier um mau pensamento, é o que eu faço. Eu coloco a mão na cabeça e eu começo a repreender todo pensamento intruso, todo pensamento que não é de Deus. Tá fora da palavra de Deus, não é o teu pensamento, não é o pensamento de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que ele diz assim, bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Então os pensamentos de Deus precisam ser os nossos pensamentos, não os pensamentos do inimigo, não os nossos próprios pensamentos. Então o que acontece? É tornar cativo, é liberar a palavra, é orar, é abrir essa boca santa, linda que você tem e liberar a palavra, é colocar a mão na cabeça, é repreender o mal e dizer assim, eu repreendo o espírito de medo, de pânico, eu repreendo o espírito de incredulidade, eu repreendo dúvida que coloca em xeque o caráter de Deus. Inúmeras vezes Deus falou comigo, Ellen, eu não sou irresponsável, eu sou um Deus provedor, não temas. E logo depois que ele falava isso, eu já estava temendo, eu já estava achando que Deus não ia prover. Então, tornar cativo e tornar a mente obediente. Pega todo pensamento ruim, derruba ele, força sua mente a pensar nas coisas de Deus. E para isso você tem que ter respaldo na palavra. Em Filipenses 4:8 ele fala o que você tem que pensar. Pensamentos de pureza, pensamentos de verdade, pensamentos de nobreza, vários tipos de pensamento. Ora, Senhor, muda esses pensamentos intrusivos, eu derrubo. Joyce Meyer, né? Ela é uma pregadora americana, ela fala que a gente não teve nem que ficar pensando assim, meu Deus, como eu vou fazer? Como Deus vai fazer? Nós temos que dizer assim, eu confio no Senhor, Ele é provedor, a palavra do Senhor diz que Ele tira a água da pedra da rocha, da água, Deus tira a água da rocha, Deus faz pão cair do céu, Deus alimenta profeta através de um corvo, Deus multiplica farinha e azeite. Então nós temos respaldo bíblico. Jesus faz multiplicação com 5 pães e 2 peixes, ou seja, nós precisamos ter respaldo na palavra. Se você não lê a palavra, não tem como você ganhar. Quando o Senhor Jesus estava passando pelo deserto, ele foi tentado por Satanás. E o que aconteceu? Ele liberava a palavra e o inimigo foi embora através da palavra. Então você não tem que ficar remoendo esse pensamento de como Deus vai fazer ou como eu vou fazer. Meu Deus, Deus não está provendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo, Deus está me punindo. Não, derruba isso. Vai para o secreto de oração. Eu estou trabalhando. Orem na sua mente, no seu trabalho, vai no banheiro, põe a mão na sua cabeça, repreenda o mau pensamento. 2 Coríntios 10:5, torna cativo, derruba todo pensamento, literalmente está amarrado todo pensamento que é contrário à vontade de Deus para minha vida. Pensamento de mentira de Satanás, ele é mentiroso.
e coloca pensamentos. Deus é provedor, Deus cuidou lá no deserto, Deus proveu lá atrás, Deus pagou aquela conta que era impossível, Deus supriu a minha necessidade, Deus usou uma pessoa para trazer a comida na minha porta. Então Deus vai continuar, porque Ele é imutável, Ele não muda. Então a palavra está aí, não se preocupa, né? E aí você consegue controlar os teus pensamentos, tornando eles obedientes. É igual exercício físico. O atleta tem que ir todos os dias para a academia para ele conseguir o corpo que ele deseja, né? Ou seja, ganhar corrida e tudo mais. Na nossa mente é exercício diário. Acordou com medo? O amor lança fora todo medo, tá na palavra. Senhor, a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Eu repreendo o espírito do medo. Acordou incrédula? Senhor, eu repreendo toda a incredulidade. Abra jejum. Abra jejum, é o que eu faço. Porque Coríntios diz que, nossa, ali ele diz, acho que é no 9, 10, 9, que ele diz que são fortalezas que estão nos nossos pensamentos. E essas fortalezas precisam ser derrubadas. E tem principados e potestades, né, que precisam ser com jejum e com oração. E como é que eu tenho conseguido sobreviver aos ataques assim? Não pensando nisso, ou quando vier, derrubar eles e orar, abrir jejum, guerrear e liberar a palavra. Não tem segredo. Filipenses 4, né? Filipenses 4, 6, 7 e 8. E ele diz assim, que quando eu não me preocupo, quando eu entrego a minha oração para Deus, descansando, né? Eu encontro a paz de Deus que excede todo entendimento. A palavra também diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu só consigo viver isso quando eu entrego. A palavra do Senhor também diz, né, no livro de Pedro, não lembro qual o texto agora, mas ele diz assim, lança sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Se o pensamento é ansioso, lança para Deus, entrega para Deus. Eu já falei com Deus, Senhor, todas as vezes que eu sentir, eu vou entrar pro quarto e vou entregar pro Senhor de novo. Porque tem hora que a gente entrega para Deus, Deus libera a palavra pra gente, a gente sai do quarto crendo, daqui a pouco a gente tá de novo duvidando. São pensamentos intrusivos. E aí a gente pega de novo pra gente, como é que eu faço, como é que eu resolvo? É literalmente soltar, desprender e dizer, Senhor, eu não tenho como fazer, eu não tenho condições, mas eu preciso que o Senhor entre com provisão nessa causa, mas eu escolho descansar no Senhor. Eu escolho obedecer ao Senhor. Então, é esse o vídeo que Deus quer que eu traga para você com maior sinceridade, com maior simplicidade, dizendo para vocês que eu também passo por isso, né? Seria muito bonito eu chegar aqui e dizer assim, olha gente, eu já venci isso. Não, eu estou vencendo isso. Eu estou lutando contra isso, porque aqui é um campo de batalha. É um campo onde o inimigo ataca. E quando ele ataca a mente, ele ataca os sentimentos e interfere no meu comportamento. Porque começa no pensamento, vem no sentimento e traz uma ação. E a nossa ação muitas vezes é duvidar, é perder a nossa fé, é sair da presença, é achar que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus, direcionada nessa tarde, para você que está ouvindo essa mensagem. Porque Deus não é um Deus de palavras vazias. Ele não é um Deus que a palavra dele é lançada de qualquer maneira. Eu chorei muito para descobrir tudo isso. E você pode ser poupado desse sofrimento, se você entender o que Deus está falando. Ora, jejua, ora na sua mente. Repreenda os pensamentos que não são de Deus, contrários à palavra de Deus. E entenda, Deus está cuidando de tudo. Enquanto eu falo com vocês, eu prego para mim. Eu falo para mim. Porque eu preciso todos os dias, acreditar que Deus está cuidando de mim. Como eu disse, eu estou vencendo as batalhas, que eu tenho ainda de traumas da infância, vencendo os medos, vencendo as dificuldades, de uma vida inteira com essa mentalidade de eu vou me virar sozinha, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Eu era sempre assim, eu vou conseguir, eu não tenho ninguém por mim, eu vou ter que me virar, eu vou fazer, Aí Deus, tirou o controle da minha mão e falou assim, você vai ter que aprender a confiar em mim. E não é porque ele é mau, é porque ele é cuidador, ele é provedor. E ele vai, eu não sei o que você está passando, mas ele vai prover na sua vida, ele vai cuidar de você. Mas pelo amor de Deus, não aceita mais sofrer esses ataques. Joga, derruba por terra. Joyce Meyer, procura aí no YouTube, você vai ver como ela ensina muito. Tem outros também, mas como ela ensina muito sobre a batalha na nossa mente. Ela tem até um livro chamado Campo de Batalha na Mente.
Inclusive tem na Shopee. Aí eu fazendo propaganda. Custa 30 e poucos reais. E é um livro maravilhoso também. Então o que acontece? Você vai exercitar a sua mente para não pecar contra Deus, porque a incredulidade é um pecado. Você vai lutar na sua mente para confiar no Senhor. E entenda uma coisa: paz não é ausência de conflito. É você estar em meio ao caos, pegar sua almofadinha, deitar no barco, igual Jesus fez, e descansar, sabendo que você tem um pai que cuida de você. Talvez você não teve um pai provedor que te trouxe segurança, que proveu para você, como eu não tive. E o que é isso? A gente começa a colocar Deus nessa balança aí. E a gente sofre muito, porque ele não é o que o nosso pai terreno foi na nossa vida, né? Ele é um pai provedor, que traz segurança, provisão, cuidador, cuidadoso com a gente, né? Então, coloca sua fé em Deus, exercita. O lugar, o momento que nossa fé mais ela é provada é nos momentos de dificuldades, mas é onde ela também cresce. Quantas vezes eu orei, Senhor, aumenta a minha fé. Sabe como a fé é aumentada? Nos momentos de dificuldade. Porque é lá que Deus vai mostrar que eu preciso confiar nele. É quando você tem um boleto para pagar e você não tem dinheiro. Quando você tem um gás que acabou e você não tem como comprar. Quando você está cheio de dívidas e você não sabe como que você vai resolver. Ou quando você está doente e você não sabe como vai proceder. É aí que a nossa fé precisa ser exercitada. E eu perguntava, Deus, se está tudo pronto, por que o Senhor ainda não fez na minha vida? Por que o Senhor ainda não me entregou as bênçãos do Senhor? Mas eu entendo hoje. Ele precisa tratar comigo para me entregar. Ele precisa moldar o meu coração e minha mente. Romanos 12:2 diz que a gente precisa passar por uma renovação de mente. Para que essa renovação de mente é como dar um reset no cérebro, sabe? É você renovar, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. Tirar essa mentalidade aí de dúvida, de incredulidade, de falta de confiança, colocando o caráter de Deus em xeque e mudar para os pensamentos obedientes, segundo a Coríntios 10:5, pensamentos de obediência. Então eu fico com essa palavra, eu espero que Deus te ajude, tá? Se você precisar de ajuda, né, em alguma área, pode comentar aí que o que eu puder te ajudar, eu estarei disponível. Que Deus te abençoe. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre a mentalidade de escrava, mentalidade de uma pessoa órfã, mentalidade de escassez, mentalidade de miséria. E eu vou contar na prática o que eu vivi e como eu sofria por causa desses bloqueios internos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.